Voltamos, acabamos de ver sobre a legalidade do pecado. Ver, ouvir, compreender e entender. Você está entendendo como uma área da sua vida basta para destruir a sua vida e aquilo vai chamando outra área, desenvolvendo uma compulsão em cima de outra compulsão. Aí eu lembro daquele versículo bíblico que está no livro dos Salmos: um abismo chama outro abismo. Um abismo, isso é pesado, não é? Um abismo chama outro abismo. Saia da escuridão, permita o Espírito Santo te revelar a verdade a respeito da sua existência, do seu ser. E quando você ouvir não, obedeça esse não. Meli, como eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Isso nos daria uma aula completa, mas existe um princípio na Bíblia que já te ajuda a identificar áreas de pecado muito rápido. Tira a sua paz. A Bíblia diz que a paz seja o juiz dos nossos corações. Olha, o que é paz? Paz é uma tranquilidade, não há agitação, eu não fico pensando naquilo. Paz é quando eu fiz que eu sei que foi certo e me gerou paz e alegria. Não me gerou euforia, satisfação, sarcasmo, vingança, não. Me gera paz. Quando a paz é roubada e eu fico com aquela, ai, mas será que o que eu fiz estava certo ou errado? Quando você é obrigado a fazer essa pergunta, você vai precisar ir para a presença de Deus, ir num lugar de quietude, abrir a palavra e pedir respostas. Vamos ver, então estou te dando esta dica para você já começar a se expor a Deus, ok? Mas vamos ver agora como o diabo atua. 3 exemplos bíblicos: a vida de Jó, a vida de Jesus e um alerta que ele faz para todos os seres humanos na própria palavra. Nós vamos ler Jó 1:7, 3, 25 e 26. Diz assim, ó: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás, que significa o enganador, aquele mesmo que entrou na serpente para enganar Eva, respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Veja, Satanás, ele é um espírito. Ele precisa de legalidade para entrar num corpo físico. E sabemos que ele entra em corpos físicos. Precisa de legalidade, de pecado. Ele precisa que alguém invoque ele por meio de ações. Mas, fora isso, ele está perambulando pela terra. Agora veja, Jó foi um homem que sofreu muito. Você vai ver que Satanás pediu no livro de Jó, reivindicou a vida de Jó. Deus disse assim: na vida dele, na vida física dele, você não toca, ele não pode morrer. No resto você pode tocar. Porque Satanás alegou diante de Deus: você protege esse homem? Você chama ele de justo? Você chama ele de íntegro? É muito fácil para Jó, tendo todas as suas bênçãos e a sua proteção, te chamar de justo, sacrificar e levantar um altar de adoração a ti? Tira dele tudo, eu quero ver. Deus falou: pois bem, toque na vida dele. Em tudo da existência dele, mas na vida dele você não toca. E Jó é uma grande lição para nós, porque a Bíblia fala que em tudo que aconteceu com Jó, Jó não pecou com a sua boca. Jó não trocou de Deus. Jó não levantou um outro altar. Mas olha, por que Satanás pôde tirar tudo dele? Satanás só toca onde ele tem legalidade. Repete isso aí. Satanás só toca se houver alguma legalidade. Eu sei que isso vai te confrontar, isso me confronta também. Mas diz assim: o que eu temia veio sobre mim. Jó 3, 25 e 26. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso.
somente inquietação. Por onde foi que Satanás entrou na vida de Jó? Pelo medo. A Bíblia diz assim que o amor lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Ora, se Jó era temente, sacrificava um altar diante de Deus, você pode conferir lendo todo o livro de Jó e pedindo para que o Espírito Santo te traga revelações deste livro. Se Jó tinha comunhão com Deus e sacrificava pelos seus pecados e de toda a sua família, porque ele temia, foi achado medo. O medo supõe, quando você acha que alguém vai te castigar, não há confiança, não há fé. E foi por meio da incredulidade de Jó. Ele não creu que a aliança que ele mantinha com Deus era suficiente para Deus protegê-lo. E aí ele confessa isso no capítulo 3. O que eu temia veio sobre mim. Ele tinha medo que ele perdesse as coisas. O que eu receava me aconteceu. Ele tinha medo que os filhos dele sofressem, por isso ele sacrificava pelos filhos. Aí está a explicação. Não era só para agradar a Deus, era porque ele tinha medo. O que estava na motivação e no coração de Jó, o que movia ele a levantar um altar de Deus era medo e não amor num relacionamento. O que te move? Muitas coisas aconteceram na minha vida. No ano passado, eu me entristeci. Eu posso dizer como Jó. O que eu receava me aconteceu. E foi achado medo em mim. E por algum momento mesmo, por um breve momento, Satanás roubou o louvor dos meus lábios e foi achado choro na minha face. Mas Meli, você não é a super mulher. Eu ouvi de um grande amigo meu ontem. Meli, você não é a super mulher. Olha, meu filho, eu vivo, eu estudo, eu caminho para viver a plenitude de Jesus, sim, na terra. E quando eu estou manifestando a minha humanidade, estou manifestando as áreas fracas, frágeis, que não amadureceram ainda. Pense nisso com carinho. Vamos ver o próprio Jesus sendo tentado. Você pensa que Satanás brinca de ser Satanás? Não. Não, ele não brinca. E assim como Jó, olha o que ele falou para Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém e ninguém tenta. Como Jesus foi tentado? Não se esqueça, Jesus veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A carne é o único veículo do homem que é tentado pelo mal. A tua alma não seria tentada se não houvesse carne. O teu espírito não viveria em guerra com a carne se a carne não existisse. Mas Jesus veio justamente em carne para resolver o problema do pecado. E ele precisava ser tentado, só que o diabo não sabia disso. Ele precisava ser tentado e vencer o pecado. E diz assim: pelo diabo ele foi tentado, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Nossa, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ele só teve fome no final de 40 dias. O diabo lhe disse: quando estava no meio da tentação, você não é filho de Deus? Olha onde ele foi tentado, na identidade. Mande esta pedra se transformar em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus respondeu? Na força do braço, não. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser.
Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Pausa nesta tentação. Jesus foi tentado na identidade: se você é filho, manda a pedra transformar em pão. Agora olha essa segunda tentação. Eu vou te dar toda a autoridade. Lembra lá para Eva e para Adão? Eu vou te dar todo o conhecimento. Você vai ter todo o conhecimento. Jesus estava sendo tentado naquilo que lhe era próprio, naquilo que era próprio dele. Por quê? Ele era toda a autoridade, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a divindade ao aceitar vir em forma de homem. Ele precisou crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E ele respondeu: adore ao Senhor seu Deus. Olha Satanás propondo para ele criar um altar, o mesmo pecado que fez ele cair lá no céu. Ah, subirei ao santo monte do Senhor e serei como o Altíssimo. Eu vou te dar toda a autoridade porque me foi dado. Por que Jesus não repreendeu Satanás nessa fala dele? Porque Jesus sabia que era verdade. Realmente toda a autoridade na terra tinha sido passado para as mãos de Satanás por meio da legalidade. De quem que deu? Adão. Adão deu a legalidade do governo da terra para Satanás quando se sujeitou a ele por causa do princípio que envolve o pecado. Aquele a quem você se sujeita se torna seu senhor, deixando o homem escravo em várias áreas da sua vida por meio do pecado. Você quer isso para a sua vida? Não. Então eu tenho certeza que você vai ser esperto e você vai clamar a ajuda do alto para se libertar de cada pecado que tem legalidade na sua vida, atrapalhando você viver a identidade do filho. Aí no terceiro pecado, ele diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: ué, se você é filho de Deus, olha a identidade de novo, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem com as mãos, ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado por ninguém. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. E aí Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Mais uma vez eu vou ler Tiago. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. A gente viu ele praticando isso. Aí em Tiago está escrito assim: portanto, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. O que foi que Jesus fez aqui? Resistiu o diabo. Jó, no conhecimento que ele teve, o que ele fez? Resistiu o diabo. Ele nunca proferiu palavras contra Deus. Jó termina, o relato do livro de Jó termina falando assim: agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço pessoalmente. Jesus, tendo conhecimento das Escrituras, quando veio em carne, respondeu com a palavra e nunca se sujeitou à sugestão do diabo. E você viu que ele veio cheio de engano. Ele disse verdades a respeito de Jesus e verdades a respeito do direito que ele tinha sobre a terra. Mas Jesus rebatia com a palavra, porque Jesus sabia que o que ele estava falando era verdade, mas ao se sujeitar ao diabo, automaticamente Jesus passaria todo o governo da vida dele, não mais para Deus, mas para o diabo. E isso interromperia o que Jesus veio cumprir no corpo dele para transferir para nós a própria vida de Deus. Pense nisso, a legalidade do pecado.
Pare de dar legalidade na sua vida ao diabo. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.